Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Educar para Prosperar. Quero agradecer à Escola Próspera, minha escola do coração e sua também. E quero agradecer a Local Food pelo patrocínio junto com a Próspera aqui. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. O nosso tema é infância sob pressão. Como cuidar das emoções das crianças no mundo acelerado de hoje. Apresento a vocês Gabriela Valério. Tudo bom, Gabi? Tudo, Cris. Bem-vinda. Muito obrigado por essa oportunidade, né, de estar contribuindo com vocês e com os pais, né? Esse tema de suma importância. Sim, aqui a intenção é levar tudo para as mulheres e tudo que a gente mais quer é mulheres que prosperem na educação dos seus filhos, né? Que façam a coisa acontecer de uma forma leve também, porque a gente sabe que as mulheres estão com uma demanda grande, né, Gabi? Sim, sim. De trabalho, né? Focadas profissionalmente, isso é muito bom, porque acho que a gente merece também, né? Ocupar o lugar que a gente sonha, sim, que a gente quer, né, que a gente almeja para a nossa vida, que a gente se sente bem, né? E então quero agradecer a sua presença. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com todas as mães que nos acompanham aqui. Sou fã do seu trabalho, acompanho, ouço falar, sabe, quando você tá, sei lá, numa mesa ou conversando mesmo sobre educação, que acontece sempre, sim, né? A gente que trabalha com educação, toda mesa, todo cantinho, todo café, é um momento para a gente falar sobre educação. E eu vejo os meus alunos, né, os profissionais que eu trabalho, sempre trazendo referências, né, de pessoas que são apoiadoras, porque nós que estamos na escola precisamos desse apoio que você faz, né, na área clínica. Então, quero abrir esse podcast pedindo para você se apresentar um pouquinho. Muito obrigada pelo convite, Cris. Então, sou Gabriela, psicóloga infantil, neuropsicóloga, psicopedagoga e por aí vai. Não para nunca, mulher. Nunca de estudar, entendeu? Porque eu acho que, assim, a partir do momento que eu me proponho, né, a fazer esse trabalho com as crianças que estão em desenvolvimento, cada vez mais, né, a gente tem que estudar, trazer, né, atualizações e dar o melhor para as crianças e para as famílias também, né? Sim, e quando a gente se alimenta também, a gente se fortalece para poder, sim, proporcionar, né, Gabi? Eu sinto que toda vez que eu vou participar de uma palestra, de um evento, né, algum congresso, eu volto abastecida, né? Aquele, sim, brilhinho nos olhos que a gente tem, ele dá uma florescida, porque a gente vai também ao longo da nossa jornada encontrando muitos desafios. Sim, e a gente também vê que nós estamos no caminho certo, entendeu? Então, cada congresso, cada palestra, cada curso que eu participo, eu vejo que, nossa, esse é o caminho, né? Vamos seguindo que... Valida o que você... isso é perfeito. Eu acho que isso também é algo que é valioso. Sim. Você olhar e falar, nossa, eu tô nesse caminho, então tá certo. Sim. Isso eu acho que é o principal, né? A gente saber, porque realmente pode acontecer da gente ser influenciado, né? Nós vivemos o tempo todo sendo influenciados, inclusive é o que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos jovens, né? Com as telas, com o uso das telas, né? Com o excesso de atividades, de tarefas, como a gente estava conversando agora há pouco, né? O que você acha que tem provocado essa pressão na infância, né? Que está impactando tanto a questão emocional das crianças e dos jovens? Hoje em dia, eu percebo que as crianças, a agenda delas é bem cheia, entendeu? Muitas, né, o pai e a mãe trabalhando, então tem que ficar período integral na escola. Daí sai da escola, eles não vão para casa. Eles têm aula de natação, de futebol, inglês. Então, eles ficam muito tempo fora de casa, né? Sem a presença dos pais. E daí, quando chega em casa, o que acontece? Ou vai para a tela, ou vai logo dormir.
e falta ali aquela presença de pai e mãe. Às vezes, eu falo para os pais no consultório, o tempo é de qualidade, não de quantidade. 10 minutinhos, ok. E a gente sabe que com essa correria do dia a dia, isso não está acontecendo. Então, é onde vem as pressões, a questão emocional das crianças, entendeu? Que elas estão gritando, né? Com esses comportamentos inadequados, tipo assim, ei, olha para mim, né? Sim, eu conheci um homem, né, já de idade mais velho, assim, ele estava trazendo um relato de que na infância dele era justamente assim, ele tinha 1001 tarefas, né, então fazia tênis, fazia futebol, fazia inglês e acabou que quando ele cresceu ele se perdeu, porque ele não se reconheceu em nenhuma das atividades que ele fazia. Sim. Então, acho que não é o simples fato de você ir lá e matricular o seu filho em 10 coisas, né? Em cada dia uma atividade. Acho que precisa conhecer essa criança, entender quais são as necessidades dela, porque, de repente, uma natação, por exemplo, é viável para uma criança que está com uma ansiedade, né? A água traz essa questão da tranquilidade, da paz, a criança tá ali, boiar, né? Ela se sente leve na água. Isso gera, sim, um benefício. Mas precisa ser pensado, né, Gabi? Sim, precisa ser pensado e não sair colocando em todas as atividades que vêm aparecendo. Porque, às vezes, a criança não tem nem habilidade para estar fazendo. Igual, por exemplo, um futebol. Você vê que tem crianças que têm dificuldades motora e tá no futebol. E quando ela chega no consultório, ela fala assim, tia, eu não tô gostando porque eu não consigo correr. Meus amigos riem de mim porque eu não sei chutar. Então, até onde essa atividade tá fazendo bem para ela? E daí vem a pressão emocional, entendeu? Porque muitas vezes, né, nós, adultos, temos que ajudar as nossas crianças a gerenciar essas emoções, né? Eles não sabem ainda se expressar. Então, a gente precisa nomear, né, para as crianças ter uma conversa, um diálogo aberto com o filho, entendeu? Para estar ajudando nesse gerenciamento emocional. Porque se não tem esse gerenciamento, o que acontece? A criança vai expressar de uma forma inadequada, que são os comportamentos, entendeu? Então, é onde vem uma birra, onde vem a questão da agressividade, onde vem, hoje em dia, está aparecendo muito a questão da mutilação. Tudo isso são comportamentos que estão vindo por conta dessa pressão emocional, entendeu? O falta de gerenciamento emocional. E como que faz, Gabi? Eu, chamando você de Gabi aqui, super íntima. Eu atendo muitas famílias, né? E eu vejo quanto há uma rigidez por parte da família em enxergar que ela precisa mudar a mentalidade, mudar a postura e as atitudes. Mas como que você faz? Como que quando você vê que essa criança está chegando, está com muita pressão, né? Esse relato, tô fazendo futebol, mas eu não gosto. Isso aconteceu com o meu filho, inclusive. Eu via que no futebol ele não tinha aquela coisa de ir lá e brigar pela bola, sabe? Se ele tivesse com a bola e viesse alguém e chegasse perto dele sinalizando que queria pegar a bola, ele já meio que passava a bola assim. E eu falei, gente, o Caio não vai dar certo com o futebol. Vamos procurar outra coisa. Porque é isso, você fica insistindo naquilo que não gera prazer, né? Que não tem benefício na vida da criança, automaticamente ela vai achando que é aquilo que ela merece, sofrer, né? Ter esse distanciamento, a falta de atenção, e aí o caminho é uma automutilação, por exemplo. Sim. Então, como que você faz uma orientação e você resgata um pai e uma mãe que tem uma criança que está passando por isso, Gabi? Cris, é muito difícil, porque geralmente os pais chegam ao consultório com outras demandas. Nunca chega com a demanda específica, entendeu? Porque eles não sabem ou porque eles não querem ver? Muitos não sabem e alguns não querem ver, entendeu? Porque assim, a porta de entrada para o consultório, geralmente, é a escola. Porque a escola, né, a criança passa a maior parte do tempo lá. E é o que eu sempre falo para os pais. A professora tá ali com o seu filho e ela conhece, entendeu? A professora, ela ali é uma porta aberta, entendeu? Então, ela tá vendo, ela tá observando o comportamento dele.
tá vendo que não tá legal, que tem algo estranho. E é onde a escola geralmente chama essa família para conversar e fazer o encaminhamento, né? E quando os pais chegam, eles chegam com a demanda pedagógica. Uhum. E muitas vezes não é pedagógica, é emocional. O Entendeu? que eu tento explicar para todo mundo que eu converso é que o problema pedagógico, ele acontece quando aconteceu alguma coisa antes. Sim, sim. Né? Então, assim, é por isso que a gente fala muito da importância da saúde mental, de focar no desenvolvimento integral da criança. É por Sim. isso que uma aula de capoeira, um yoga, né, uma meditação até no ambiente escolar vai fazer bem. Sim. Uma roda de música alegre, incentiva. A socialização é muito importante, porque, na verdade, o problema, ele sinaliza que é outras coisas. Por que gerou esse problema? Sim. Né? É isso que você está falando. E o que está acontecendo é isso mesmo. A gente que é escola está cansado de falar. A Sim. gente chama a família, a gente faz as reuniões. Às vezes, esses pais são os pais que, inclusive, não participam, né? São os pais que estão menos presentes. E aí, eles só vão ver quando a criança reprovou, ou quando ficou de recuperação, ou quando está com a nota baixa. E aí, o que acontece? Eles focam na nota, ao invés de focar na criança e nas necessidades da criança. Na saúde mental da criança. Na saúde mental. Eu vejo que muitos pais, eles não valorizam a saúde mental. Eles acham que a criança tem que ser produtiva, ela tem que dar ali produção pedagógica. E ninguém está preocupada com a saúde mental dela. Porque é uma criança só. Criança não tem que se preocupar com isso, entendeu? E a criança sofre. A criança tem sentimentos, a criança está em desenvolvimento e a gente tem que pensar que ela é uma criança em construção, entendeu? Então, a gente precisa olhar mais para as crianças, porque, assim, ela tá ali com uma ansiedade muito alta, entendeu? E ninguém tá olhando, ninguém tá dando importância para aquele sentimento dela. E é onde vem, meu filho faz muita birra, mas por que ele está fazendo birra? Né? A birra nada mais é uma explosão, né, das emoções ali. Então, assim, ela não... Tô cansado, tô de saco cheio disso daqui. Exatamente. Eu não quero ver o que tá acontecendo, eu não quero saber. Eu vou gritar porque eu não quero te ouvir. Então, às vezes, essa birra vem como um sinal, entendeu? E daí a gente precisa, opa, o que tá acontecendo? E os pais, quando chegam no consultório, muitos deles têm medo de julgamento. Entendeu? De apontamento. Olha, pai, você está fazendo errado. Não é assim, dessa forma. E eu faço completamente o caminho inverso, porque eu preciso ganhar a confiança desses pais, mostrar para esses pais que eles não estão errados. Eu como mãe, você como mãe, Cris, você quer fazer algo para prejudicar seu filho? Jamais. Então, é isso que eu mostro para ele. A gente não quer prejudicar nossos filhos, mas às vezes a gente tem comportamentos que a gente não está observando que está sendo prejudicial naquele momento para a criança, entendeu? Então eu resgato primeiro essa família, esses pais, entendeu? Porque você também tem que trabalhar a autoestima desses pais, para mostrar para eles que eles não estão errados, entendeu? Que isso faz parte do desenvolvimento humano, né? São pequenos ajustes que a gente precisa ter para essa criança desenvolver. Então, como você perguntou, como que eu faço quando uma criança fala para mim que não quer ir no futebol mais? Eu chego e pergunto para a criança, né? Ali tem todo um trabalho que o processo terapêutico não é um processo curto, entendeu? De 2, 3 sessões. É um processo longo. A criança vem, ela nunca me viu na vida, entendeu? Então, ela tem que pegar confiança, tem que ter ali... Então, assim, a gente vai aos poucos até chegar no ponto que ela fala. E daí é onde eu pergunto para ela, porque ela sabe que no processo terapêutico, tudo que ela conta para mim é um segredo, eu não vou contar para ninguém, a não ser que ela permita que eu conte para os pais. Ou senão, quando é algo muito assim, que eu vejo que está correndo risco de vida, daí eu tenho que abrir para os pais. Mas fora isso, eu dou primeiro a opção para a criança de ela gerenciar isso e conversar com os pais. Então você faz o papel de instruir, orientar, encorajar a criança e lá se posicionar com a família. Exatamente. Perfeito. E muitas crianças, às vezes, elas não conseguem. Então, é onde elas pedem para mim, tem como você conversar com a minha mãe, com meu pai?
sobre esse assunto. Aí ela te deu abertura, você vai lá e realiza. E vou lá e converso. Algumas vezes eu coloco o pai e a mãe na sala também junto com a criança e a gente vai conversar juntos, entendeu? E ali eu vou ajudando a criança. Então, assim, é algo assim mais leve, não é julgamento, entendeu? Ali eu sou parceira da família. É um diálogo, né? Exatamente. A gente precisa ter um diálogo aberto, um ambiente seguro, Sim. né, para essa criança. E isso acontece em todos os ambientes que ela participa, entendeu? Não só na terapia, esse ambiente seguro, mas em casa também tem que ter esse ambiente seguro, na escola, entendeu? Para ela se sentir confortável e conseguir, né, se expressar. Colocar para fora o que está sentindo. Certo. Existe um momento em que começa um momento que a cobrança começa, assim, específico, que os pais fazem essa cobrança? O que os pais idealizam nessa criança que eles estão matriculando em tudo, né? E querendo o quê? Ocupar o tempo e minimizar a sua culpa da ausência? O que você percebe que existe que precisa a família tomar consciência no geral? Ô, Cris, eu tenho percebido muito que hoje em dia as crianças nascem já com uma agenda extensa, né? Principalmente a agenda da foto, né? É a foto de um mês, de 10 dias, 15 dias, um mês, não sei o quê. Exatamente. O mêsversário, aí chama todo mundo, vamos registrar. Então, assim, eu vejo que daí, assim, tem natação para bebê, ótimo, não sou contra, entendeu? Eu acho que é um momento muito gostoso, prazeroso, mãe e filho. Mas, assim, muitas crianças com 6 meses já vão pro berçário. E daí, pronto, acabou a infância, entendeu? Porque daí vai pro berçário, do berçário sai da escola e vai pra natação. E daí vai, entendeu? E vai indo. E assim, cada vez mais preenchendo o tempo da criança e muitas vezes não tem um tempo de qualidade entre famílias, ali um momento de sentar à mesa para fazer uma refeição juntos, porque geralmente muitos quando a gente vem para terapia, o que eu percebo? Eu vou comendo em pé, ou fazendo as coisas. Meu filho come assistindo a televisão, entendeu? E é onde a gente começa a reorganizar. Não, hora da refeição é o momento da família. Então, todo mundo juntos, sentados na mesa, entendeu? Eu falo para os pais, é um trabalho de formiguinha. Eu sei que é difícil e que a gente não vai conseguir mudar tudo em um mês, né? Então, a gente vai colocar ali qual é a prioridade do momento, né? O que tá precisando ali, que tá gritando mais. Então, daí a gente vai por partes, né? Então, assim, aos pouquinhos a gente vai conseguindo, porque a família também tem que ser muito participativa e ela também precisa mudar. Não é só a criança que precisa mudar, porque o meio que a criança vive colabora também para o comportamento dela, né? Então, para essa exigência, né, emocional, né? Então, assim, é muita cobrança. E, assim, o que acontece? Tem os marcos do desenvolvimento. Exato. Então, tem muitos pais que querem acelerar esses marcos, entendeu? Então, por exemplo, a criança, ela tá ali dentro do marco que 1 ano ela tem que aprender a andar. Tem pai que com 10 meses já coloca a criança para andar. Ela ainda não tá preparada neurologicamente para essa fase. Por quê? O que isso valida na vida da família? Que o meu filho é melhor, que é mais maduro e que nós somos... Sim, eu vejo assim que hoje em dia tem muito essa disputa de ego, né? Meu filho começou a andar com 10 meses, com 11 meses, entendeu? Mas ele pulou uma etapa muito importante, que é o engatinhar. Muitas crianças não engatinham. E que lá na frente, você sabe melhor do que eu, na escola ali... Cadê a fase do engatinhar? Pulou. E daí vem aquela dificuldade motora na escrita, entendeu? Então, assim, eu vejo que tem muito isso. O pai acha legal estimular antes do tempo. E, neurologicamente, a criança não está preparada para receber aquele estímulo, Pular entendeu? fases, né? Não tem necessidade, né, Gabi? Não. E daí é isso por isso que as crianças estão... já estressadas, né? E com muitos comportamentos ansiosos. Sim, você falou do berçário, vou me defender aqui porque eu sou dona de escola. Pode se defender. Eu acho que, assim,
Eu acho, não, eu tenho certeza. A gente, enquanto família, a gente busca rede de apoio. Sim. É impossível você educar um filho sem ter uma rede de apoio, né? Praticamente impossível. Seja o seu marido, né? Às vezes os irmãos mais velhos, a mãe que vai dar um suporte quando você saiu da maternidade. E eu vejo isso, de fato acontece. As mães procuram o berçário porque não quer deixar com uma babá em casa, Sim. não se sente segura, precisa desse meio período ou do período integral porque precisa trabalhar. Sim. São pessoas, hoje em dia nós temos muitas famílias em Taubaté, em todas as cidades, que não têm outros parentes próximos. Sim, sim. Então fica mais difícil ainda e a confiança no ambiente escolar se torna melhor, né? Só que aí é que tá. Dentro da escola vai ter uma rotina pedagógica. Então, a escola vai favorecer o desenvolvimento da criança. Só que a escola não é a primeira autoridade na vida da criança. A primeira autoridade são os pais, são as famílias, né? A referência maior que a criança vai ter sempre vai estar na família. Então, um berçário, mesmo uma educação infantil, qualquer escola que seja, nunca vai suprir a conexão, a presença. Porque, de fato, às vezes o pai está matriculando na natação com 1 mês, 2 meses, sei lá, 6 meses, porque ele quer divulgar, postar, fazer a propaganda, né? E aí, o que você está vivendo mesmo, de fato, olho no olho? Acho que é isso que a gente precisa, né, chamar a família para repensar. E outra coisa, eu delego porque eu preciso, mas eu faço a minha parte? Ou eu delego porque eu preciso e não faço a minha parte? Talvez a família também não faça porque ela não sabe. Você acredita que existe família que não sabe o caminho e fica perdida? Eu já ouvi a família falar, pai falar, mãe falar, que não sabe brincar. Sim. Eu não gosto de brincar, eu não tenho paciência, eu não tenho habilidade para isso, gente. Eu já ouvi mãe falar. Sim, eu também eu já não ouvi. sei o que fazer essa criança. E a mãe Sim. entra numa depressão. E o que a gente faz? Então, eu já avaliei muitas crianças com 1 ano de idade, entendeu? Com suspeitas de TEA. E daí você vai olhar ali o histórico, a criança fica só na frente da tela. Porque, assim, é isso que você falou. A mãe não sabe estimular, não sabe brincar com... Entendeu? Então, ela chega muitas vezes culpada. E ali você vai começando a estimular. Eu coloco as mães na sala. Vamos lá, estimular. Ensino elas como que faz, como que pega no brinquedo e vamos ali. E você faz esse trabalho? Eu faço esse trabalho. Tô chocada. Daí... Tava respirando fundo aqui, enchi meu copo a beber água. E daí a mãe vai com um jeitinho, entendeu? Tenho muitos casos, igual você falou do berçário, que a mãe não tem rede de apoio aqui, entendeu? Muitos casos que não tem, a família mora longe, então é ela e o marido e a criança. Então, o que acontece? Fica na escola, mas quando vai para casa, a mãe se sentia perdida, porque ela não sabia como fazer, o que fazer, entendeu? Ela achava que o filho chegava em casa, ela colocava um pouquinho na frente da televisão para fazer a comidinha, ele comia, pronto, ia e deitava e dormia, entendeu? No outro dia, levantava e ia para a escola. E daí ela foi entendendo que a participação dela, o vínculo dela afetivo, fazia diferença na vida do filho. E ela começou a enxergar. E começou a vir, Gabriela, o que eu posso fazer? E daí, brincadeiras básicas que a gente vivenciou na infância. Lembra de pegar um paninho e de brincar de cachorro, entendeu? Essas coisas estão perdidas. Os pais não sabem. Então, assim, você tem que ensinar os pais. E tá tudo certo, eu falo pra mãe. Você não nasceu pronta para ser mãe. Né? Mãe é experiência, é vivência. Então, que ótimo que você está procurando ajuda, tanto da escola quanto de um profissional, para você entender a sua função ali e ajudar seu filho. Então, assim, eu estimulo, dou e vou ali com a mãe, com calma, com paciência, com muita escuta. A gente tem que acolher muito essa família. Tomara que essas mães escutem a gente, né? Sim. Pra entender que é permissível e tá tudo bem falar que não sabe, não tem paciência, não sei como começar, como fazer. Socorro, preciso de ajuda.
Porque, assim, a gente não vem pronta para ser mãe, né? Não tem manual de Não instrução, Eu vai brinco, ser desafiador. Eu brinco muito no consultório. Seu filho não é um fast food que você vai chegar lá e vai falar assim, eu quero um pão, uma carne e um queijo. Não, você não vai falar assim, eu quero um filho obediente. Você não vai fazer isso, entendeu? Porque a criança, ela é uma construção, entendeu? Então, você vai construir o seu filho. E ali, vocês dois juntos vão vivenciar e aprender como que faz. E a questão do aprender, do que meu filho gosta, né? Meu filho gosta de futebol, meu filho gosta de natação, meu filho gosta de teatro, não sei, entendeu? De um tênis. E ali você vai aprendendo. Meu filho gosta de toque, porque tem criança que não gosta de toque, tá tudo bem. Meu filho gosta de abraço, meu filho gosta de beijo. Entendeu? Igual meu filho, 12 anos de idade, ele adora toque, entendeu? Ele adora me tocar. E ele vem, às vezes, vem me esfregando assim no braço. Isso é dele, entendeu? Ele gosta. Mas tem crianças que não gostam e a gente respeita, tá tudo certo, entendeu? Então, a gente tem que aprender, né? O que o nosso filho gosta. E não você, né? O que você Não. gosta. Eu quero pão, carne, queijo, salada. Sim. Aí você vai lá e escolhe pelo seu filho, sem ouvir, sem observar, sem compreender, sem sentir. Sim, né? porque é assim, não, você tem que comer o tomate, porque tomate é saudável. A gente sabe que tomate é saudável, que tem que comer. Mas, às vezes, impondo não é legal, entendeu? Então, você tem outra forma, né? Então, a criança não come um tomate, mas ela come um alface, por exemplo. E, aos poucos, você vai introduzindo ali a alimentação com ele e tá tudo certo. Mas se ele também não comer o tomate, não vai fazer diferença, entendeu? Poxa, a gente que é adulto não gosta quando alguma pessoa quer enfiar alguma coisa na gente. Você fala, meu, você tá achando E daí, o quê? tudo isso, o que vai acontecendo? Vai afetando a saúde mental da criança, porque é muita cobrança. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ninguém escuta a criança, entendeu? A criança não consegue se expressar. Então, os pais, novamente, têm que ajudar a criança a verbalizar, a reconhecer as suas emoções, entendeu? Sim. E também o pai colocar filho, validar as emoções da criança. Eu te entendo, né? Eu sei que você tá chateado. Eu também já fiquei chateado quando, né? Eu tinha sua idade, aconteceu isso, eu também fiquei chateado. O que a gente pode fazer para mudar isso? E ajudar a criança a ter essa resolução de problema, entendeu? Para ela não explodir e começar a ser agressiva, vir a automutilação, entendeu? Essa vulnerabilidade é muito importante. A gente colocar para os nossos filhos que nós também tivemos uma infância, que também passamos por desafios, que também estamos aprendendo junto com eles, porque não sabemos, não viemos com esse manual de instrução para ser pai, ser mãe e educar. Sim. Né? E principalmente porque a gente sabe que existem várias fases. E vai ter pai que vai se identificar mais com a fase onde a criança é um bebê, e ter pai que gosta mais quando é um adolescente, tá tudo bem, Sim. né? Aconteceu essa semana numa reunião na escola, um relato de uma professora. A gente chegou até a se emocionar, fiz uma leitura com ela sobre o que é o amor e ela trouxe um relato de uma aluna que abraça ela de vez em quando, levanta da mesa, simplesmente vai até ela e abraça, aperta e fala: ai, professor, eu gosto de te abraçar porque eu lembro da minha mãe e eu tenho saudades dela. E foi exatamente isso que eu falei. Você precisa encorajar ela a falar para a mãe isso. Sim. Porque talvez ela não tá sabendo verbalizar e a mãe nem sabe. Até porque aconteceu comigo essa semana. Inclusive, tinha acontecido comigo. Eu quis ler um livro para Angelina, era um livro curtinho, assim, bem infantil mesmo. Ela se sentiu, nossa, como assim você quer ler junto comigo? Eu já leio sozinha, ela se sentindo, né? Sim. Tipo, não, imagina, isso não vai acontecer. E aí eu falei, poxa, vem cá, mamãe quer ler, essa história é legal. É a mesma história que eu li para as professoras. E ela me deu essa oportunidade e aí ela me abraçou. No final ela me abraçou e não queria desgrudar de mim. E na hora eu falei, gente, será que faz tempo que eu não abraçava a Angelina? E ela tava com tanta necessidade assim, né, desse abraço, que ela me abraçou e falou, eu não vou deixar você sair daqui mais, agora você vai ficar abraçada em mim até amanhã. Eu fiquei pensativa, né? Sim. Será que tá faltando uma conexão aqui? Tô faltando com atenção? Mas achei bacana que ela se expressou e falou, eu me coloquei a pensar.
Sim. Né? Porque o que acontece, Cris? Nós estamos indo muito no automático. Nós já estamos em maio. Daqui a pouco é dezembro. Eu nem vi esses 4 meses passar. A gente vai muito no automático. Eu trabalho o dia todo, entendeu? Então, eu tenho pouco tempo para ficar com meu filho. E isso acontece com várias famílias. E, às vezes, como a gente está no automático, a gente não percebe que é um abraço que está fazendo falta para ele. Sim. Entendeu? É um aconchego. Igual, eu tiro... A sexta-feira eu não trabalho, justamente para ficar um momento com o meu filho, entendeu? Então, geralmente, na sexta-tarde, a gente sai para tomar um café juntos, para assistir ir no cinema, que ele gosta muito, que gostoso. Entendeu? Então, assim, que eu falo os pais, não precisa você ficar o dia inteiro com o seu filho, mas você mal olhar para ele. O que importa é a quantidade, que você fique 10 minutos com ele, mas você tá ali com ele. A qualidade, né? Exatamente, a qualidade é a que faz a diferença, entendeu? Ai, filho, hoje vamos ter um momento, só nós dois, o que você quer fazer? Entendeu? E você vai ver que muitas vezes eles querem coisas simples. Tá? Exatamente. Eles não querem, tipo assim, passeio no shopping. Ah, eu quero ir no parque, eu quero jogar bola com você. Sim. Eu quero tomar um café. Eu tô com saudade da sua comida, entendeu? Daí você vai lá preparar. Caminhar juntos, né? Brincar com algum animal. Sim. A Angelina pediu esses dias para ir no Projeto Selva Viva. Já foi tantas vezes, mas é gostoso você ir lá, você apreciar, passear. E é um momento contemplar. Seu com ela, entendeu? E a questão do medo, Gabi? Você percebe muito essa criança as crianças com medo, com receio de essa rigidez de falar, de verbalizar para a família. Sim, eles têm muito medo, Cris. Eles têm medo da repreensão dos pais, entendeu? Dos pais repreender. Ai, que bobeira, né? Então, eles ficam com medo de verbalizar, de sinalizar, entendeu? Por isso que muitas vezes eles pedem para eu acabar conversando com o pai, entendeu? Tia, tem como você conversar? E daí é onde eu vou encorajando, entendeu? Igual ontem, em atendimento, uma criança chegou para mim e falou assim, eu já tô nervoso. Eu falei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu queria que meus amigos fossem na minha casa. Só que a minha mãe falou que não, porque assim, em casa não tem PlayStation, não tem as coisas que os meninos gostam de brincar. Tá, e aí, como que a gente pode resolver isso? Se os seus amigos forem na sua casa, o que você pode fazer além do videogame? Daí ele falou assim, a gente pode escutar música, pode brincar com jogos de tabuleiro, pode assistir um filme, uma série. Eu falei assim, isso mesmo, né? Não tem só, né, o videogame. Daí eu falei assim, então agora eu quero que você escreva uma carta fazendo um pedido para sua mãe, entendeu? Para que ela deixe ir argumentando. Daí ele escreveu, querida mãe, você sempre fala que eu preciso me socializar. E este é o momento e você recusou. Foi tão belezinha. Eu falei assim, então, agora que você escreveu tudo isso para mim... Ele escreveu no seu consultório para levar para a mãe? Não, e daí ele não quis levar. Ele falou assim, deixa guardado. Ai, meu Deus. Daí eu peguei e falei assim, então, eu quero que você fale, converse com ela e na próxima semana você vai me contar se você conversou ou não. E daí, hoje de manhã, vindo pra cá, a mãe me mandou mensagem que ele, ontem à noite, conversou com ela. Gente, que tá emocionada. Que ele conversou com ela e que ela agora falou assim, ok, filho, pode combinar um dia para trazer... Que ela entendeu a necessidade, entendeu? Então, às vezes, falta essa conexão com o filho, entendeu? Escutar, porque às vezes a gente fala assim, no nosso dia a dia, não dá para a criança ir em casa, porque a gente está trabalhando, tem médico, enfim, tem 1000 afazeres, mas eles sentem. E olha como a gente está preocupada com as questões materiais. Não posso deixar os amigos do meu filho vir em casa porque eu não tenho um videogame, ou porque eles podem julgar a minha casa, ou porque vão ver como as coisas funcionam aqui e externalizar para a família deles, né? A gente fica muito no material, no externo,
e pouco aqui, Sim. né? Na emoção, no sentir, Sim. no validar o que a gente tá falando, como ele mesmo sinalizou pra você. Minha mãe fala que eu preciso socializar, mas aí que era a oportunidade, ela não deixou. Exatamente. Que belezinha. E eu achei, assim, muito importante ele falar, porque, assim, cada sessão que ele chega, ele tá se abrindo mais. E coisas que ele não fazia antes, entendeu? Então, teve um dia que ele chegou, que ele contou pra mim que ele estava bravo porque o amigo queria o lanche dele, e ele só tinha levado um. Daí eu falei assim, mas ele ficou com vontade de comer. Daí ele falou assim, mas... Ué, ele faz na casa dele. Eu falei assim pra ele, mas não tem o mesmo sabor, né? Daí ele parou, pensou. Daí ele falou assim, minha mãe falou que ela ia fazer um lanche pra me levar pra ele amanhã. Mas eu não quero. Daí eu falei assim, mas por quê? Daí ele falou assim, porque eu tô com ciúmes da minha mãe fazer um lanche pro meu amigo. Entendeu? Então, assim... Tá vindo, entendeu? Você vê que vem, que flui, entendeu? Eles guardam muito para ele. E a gente precisa dar oportunidade para eles se abrirem, para eles pensarem, entendeu? E validar esses sentimentos dele. Que privilégio conhecer as emoções quando se é criança, né, Gabi? Sim, é um privilégio imenso. Eu fico vendo, assim, as crianças, eu observo e... Gente, tem dia que eu sento no banco da escola e eu não faço nada, assim, só fico observando e contemplando o diálogo deles, a sabedoria. Aí um chega, conta alguma coisa, o outro vem cá, dá um abraço. Ai, gente, é sensacional, sensacional. Porque cada um tem a sua experiência, a sua vivência. Então, a minha vivência é diferente da sua, Cris. Mas a partir do momento que eu paro e escuto, e a gente precisa fazer isso com as nossas crianças, para elas terem empatia. Nossa, meu amigo não tá legal. Vou lá escutar ele, vou perguntar o que ele precisa, entendeu? Então, assim, isso vai ajudando a questão do amadurecimento emocional, entendeu? Da criança. Então, isso é muito importante, porque um dia ela pode vivenciar aquilo e ela fala assim, nossa, o fulano passou por isso e eu ajudei ele. E vai dar tudo certo, eu também vou sair, vou superar esse momento, entendeu? Então, assim, é uma corrente do bem que a gente tem que fazer. E sentir, igual muitos pais falam. Ele fica muito sentindo raiva. Gente, a raiva é uma emoção comum, como a alegria, entendeu? A gente também sente raiva. E tá tudo certo. O que não pode, a gente só sente raiva, entendeu? Daí, opa, tem algo aí errado. Então, mas assim, que eu falo muito para as crianças no consultório, as emoções é igual ondas, entendeu? Ela vai e vem. Então, assim, tem horas que a gente tá alegre, tem horas que a gente tá triste, e tem horas que vai aparecer a raiva, e tá tudo certo. O que não pode só ficar numa emoção, só ficar na tristeza. Surfa na onda. Exatamente, surfa na onda e vamos seguindo, entendeu? Porque se eu fico só na raiva, não é legal. Sim. Tem algo aí que está acontecendo e a gente precisa investigar melhor. A tristeza é a mesma coisa. Pode ser uma criança que ela esteja depressiva. Então, a gente precisa, né, observar mais nossos filhos e dar atenção para essa emoção. E pensar, se o meu filho fosse escrever uma carta para mim, o que ele iria escrever sobre o que ele está passando? Esse exemplo que você me deu remeteu até uma história de uma criança que apanhava muito dos pais. E um dia ela cansou e, trancada no quarto escuro, escreveu uma carta para a mãe. E acho que guardou a carta em um livro, em algum lugar. Quando a mãe achou a carta, nunca mais ela bateu no filho. Sim. Então, a gente, isso que você faz já é terapêutico, né? Porque você colocou a criança para se expressar, para externalizar aquela emoção. E que bom que isso, né, chegou até a família de alguma forma. Sim. Porque o que está acontecendo com quem está se mutilando? Não está chegando a comunicação, não está chegando o recado, não está chegando essa carta. E por isso que a gente precisa ter uma comunicação efetiva com o nosso filho, um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, entendeu? Para isso chegar e a gente resolver. E ele perceber que nós estamos a todo momento do lado dele,
né? A gente nunca vai desamparar um filho. A rua, a escola, a igreja, a sociedade, Sim. a gente quer que seja seguro para os nossos filhos, mas não mais do que o nosso lar, Sim, sim. né? Nosso lar é a base. É a entendeu? base. As famílias têm que entender que quem traz a educação, eles são a base, não é a escola. A escola está ali para complementar e como uma parceria, porque a escola é uma super parceira dessa família, entendeu? Muito. Eu sempre falo para os pais, não fique com medo da escola. A escola não está ali para te julgar, a escola não está ali para pontuar, ela está ali para ajudar. Né? Então, como nós terapeutas também. Sim, e Gabi, resumindo, né? Aí você destrava a criança emocionalmente, você ganha a confiança dela, você abre uma ponte de diálogo. E esse diálogo proporciona compreensão, aprendizado, empatia, fortalecimento das relações. Com isso, o pedagógico começa a fluir melhor. Flui. Certo? É o que nós estamos falando aqui. E dentro disso tudo, a gente tem também o outro lado das famílias que são tão permissíveis que o negócio espana. Sim. Né? Nós temos também esse perfil. Como a gente pode sair dessa rigidez, dessa pressão e ir para uma educação onde a gente também coloca limites, mas a gente põe esses limites sem romper esse vínculo tão precioso que a gente falou um tantão aqui agora. Já estamos quase encerrando aqui, ainda tem muita coisa que eu queria falar e te ouvir, mas com relação a esses limites, sem romper esse vínculo, como pode ser feito? Muitas crianças, Cris, imploram por limites, entendeu? Às vezes, essa permissividade excessiva não é legal, entendeu? Então, o pai tem que sempre ter essa escuta, entendeu? Essa escuta, conversar muito com o filho e mostrar para ele que o que ele está fazendo não é legal naquele momento, né? Como que ele pode dar a resolução de problemas, para né? Eles junto ali resolver, né? O que a gente pode fazer nesse momento e não deixa ele fazer, deixa ele fazer. Limite no sentido de decisão. Sim. Certo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos avaliar, compreender e decidir o que vai ser feito. Exatamente. Acho que é muito isso, né? Não é limite, não tem a ver com imposição, com determinação baseado no que eu quero, mas no que é bem comum para todos. Sim, sim. Porque assim, a gente vive numa sociedade, então a gente tem regras a cumprir. Você não pode entrar dentro de um restaurante sem camisa, entendeu? Descalço. Então, a gente precisa gerenciar essa questão de limites, entendeu? Porque se não gerenciar, o que acontece? A criança vai achar que ela pode tudo, entendeu? Então, neste momento, o pai tem que estar ali junto, vamos junto, pensar o que a gente pode fazer, né? Porque dessa forma não tá certa. Não é impondo, não, tem que ser dessa forma. Certo. Quando que os pais devem buscar ajuda com você, por exemplo, né, que faz esse atendimento clínico? Por sinal, eu vi um pouquinho lá da sua história, que você se formou, aí ficou um tempo sem trabalhar por conta do seu pai, depois retomou. Eu me formei em 2006. Logo que eu me formei, nós descobrimos que meu pai teve um câncer e ali os médicos falaram que ele tinha poucos meses de vida. Então eu não fui trabalhar, me dediquei ao meu pai, a cuidar do meu pai. E depois que ele faleceu, daí eu fui em busca, né, da minha profissão. E o meu primeiro emprego foi numa ONG em São Luís do Paraitinga. Que legal. Que trabalha com crianças carentes. Então, no contraturno, eles iam para lá e ali tinha atividades. E muitas, né, não tinha mãe ou não tinha pai, enfim. E eu fazia esse trabalho com eles. Né? Teve até uma história de um menino que na Páscoa eu consegui, algumas pessoas doaram ovos e eu, né, dei. O menino, não sei o que veio na cabeça dele naquele momento, que na hora que eu fui entregar o ovo de Páscoa para ele ficou nervoso, ele ficou agressivo, ele queria me bater. E daí as crianças, toda foi contra ele.
e fez tipo uma barreira na minha frente. Você não vai relar nela, porque ela tá dando coisas pra gente que a gente nunca teve, entendeu? Então, assim, você vê, né, essa questão de vulnerabilidade também, né? Então, naquele momento, ele viu algo, assim, um carinho que ele nunca recebeu. Então, ele... E não se sentiu merecedor de receber. Exatamente. Porque provavelmente teve tanta imposição de que ele não merecia. Que legal. Isso. E daí logo depois disso, eu entrei para uma clínica e durante 9 anos eu fiquei nessa clínica e ali eu tive muito aprendizado, porque como clínica a demanda era muito grande e foi onde eu fui buscando, né, o conhecimento, fazendo as especializações. E hoje eu estou no meu consultório particular, né? Então, eu atendo crianças a partir de 1 ano até 12 anos de idade, faço estimulação precoce, faço avaliação neuropsicológica também, né? Porque, às vezes, a criança precisa ali de um olhar diferenciado. O que está acontecendo, né? Como que está o funcionamento dela? Vamos ver as habilidades que ela já tem adquirida e a que ela não tem adquirida para a gente estimular. Então, esse é o meu trabalho no consultório. Muito bom. Que conselho você daria para as mulheres que querem transformar o mundo por meio do cuidado com as crianças? E para as mães também que estão nos acompanhando? Não tenham vergonha, né? Não se sintam julgadas. Faça o que o seu coração pedir e vai, e siga, entendeu? Porque julgamento a gente vai ter sempre. Né? Então, eu acho que as mães, elas não podem se sentir julgadas. Eu acho que isso que eu tô fazendo vai dar certo pro meu filho. É isso que ela tem que fazer, entendeu? E muitas vezes eu brinco com elas. A gente tem que, fechar os ouvidos, os olhos e seguir, entendeu? Somos influenciadas o tempo todo, a todo momento. Sim, e com as redes sociais, entendeu? Muitas mães, lógico que tem influenciadoras que são excelentes, entendeu? Eu sigo algumas que passam uma mensagem positiva, mas outras não, entendeu? Outras passam uma realidade que não existe, que é muito distante da nossa. Então, é isso que muitas vezes acontece com a mãe. Eu não vou fazer, eu nem vou tentar, porque não vai dar certo. Porque, olha aqui, a fulana já até desiste, chuta o balde, deixa pra lá. Então, a gente tem que, dentro da nossa realidade, falar assim, não, eu vou fazer. Porque senão a gente fica com aquele pensamento, e se? E se a gente nunca fizer, a gente não vai saber. Então, seja você o seu maior influenciador, deixa a sua intuição te influenciar e faça a coisa acontecer. Acho que esse é o recado, né, Gabi? É o recado. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Daria pra gente ficar falando aqui mais um tempão. Quero agradecer. Trouxe para você um presente da Padaria Americana. Obrigada, com muito carinho para você ir lá conhecer, retirar seu brinde lá. E trouxe um planner também para você. É um planner que eu utilizo, né? Proporciono também para minha equipe, para educadores, para você, para liderança, né? Então, planeje, lidere e prospere. Isso daqui, vale ouro. Que bom, Gabi. Quer deixar algum agradecimento final? Quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Eu agradeço muito a oportunidade, Cris, de estar vindo aqui neste momento muito especial, conversar com você e abrir, né, para as mães, para os pais, para as famílias, né? E mostrar para ele que eles não estão só, né? Que a gente está ali junto, nós somos parceiros, né? Então, assim, que sem julgamentos, né? Que sempre vai ter uma escuta acolhedora, né? Que eles podem ficar à vontade. Juntas somos melhores, exatamente, né? Precisamos dessas parcerias e a corrente do bem, né? Com certeza. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Curtam, comentem, compartilhem, indica para as mamães assistirem, para as mulheres e para as educadoras também. Quero agradecer mais uma vez ao Local Food, à Escola Próspere, e a gente se encontra na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.